E aí, galerinha, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal. Quem ainda não tiver se inscrito, por favor, se inscrever no canal, tá certo? Essa apresentação é uma apresentação específica de revisão de conteúdo, tá? O conteúdo esse que nós já estudamos desde o início desse período, onde tratamos de cumprimento de sentença e execução. Então, aqui eu vou passar para vocês as aulas mais importantes que vocês precisam estudar para realizar a avaliação, tá? Eu cito aqui a aula 1, com a apresentação dos slides 3, 7 e 8, aula 2, slides 5 até o 8, 14, 18, 19 e 20. Na aula 3 não precisa, porque nós fizemos uma compilação de material, então a aula 3 vocês não precisam estudar. Estudar a aula 4, slides 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17. Ler o código, sempre acompanhando com o código, né, dos artigos 778 até 795. A aula 5, estudar slides 4, 5, 9 até o 26, né, e se concentrar na imagem dos slides 9 e 10. Porque a imagem dos slides 9 e 10 são aquelas que vocês vão fazer uma memorização do tema. E aí vocês vão conseguir fazer o link. E a aula 6, todos os slides. A primeira aula, eu só quero demonstrar para vocês, eu precisava demonstrar para vocês, o sistema, como é que funciona, como nós fazemos uma ação de execução, como nós iniciamos uma ação executiva, através de uma petição inicial, e logo depois a decisão processual, a primeira decisão processual é o CITSE, onde a parte contrária, no caso o executado, irá impugnar, né, pagar em 3 dias, sob pena de bens à penhora. Então, esse é o sistema. Eu queria, nessa aula 1, falar sobre o sistema, apresentar para vocês como funciona o ajuizamento de uma ação executiva. E aí nós vimos esse desenho. Diante desse conhecimento, né, do universo que nós temos de como funciona um processo executivo, eu trago para vocês os 2 conceitos de título executivo. Nós sabemos que o título executivo judicial é aquele que exige a presença do Poder Judiciário. Posso citar como exemplo as sentenças. Nós sabemos também que o título executivo extrajudicial não exige a presença do Poder Judiciário. O título executivo judicial, extrajudicial, na verdade, melhor dizendo, ele é aquele título de manifestação de vontade das partes, ou seja, é o título que origina de uma relação obrigacional, é o título que se origina entre partes, pessoa jurídica com pessoa natural com pessoa natural, ou pessoa jurídica com pessoa jurídica. Dessa forma, nós temos a formação de um título executivo extrajudicial, e aqui eu coloco para vocês um contrato de compra e venda que eu sempre trago como exemplo. Tá? Então, na primeira aula, os slides que eu destaquei para vocês ali no início para focar os estudos, são esses, para a gente entender o que é um título executivo judicial e um título executivo extrajudicial e como nós vamos realizar essa ação executiva, que é através daquele gráfico que nós colocamos ali no início dessa apresentação. Beleza? Então, para a segunda aula, que é a aula 2, nós vamos tratar dos princípios e conceitos de execução. Nós comentamos mais profundamente em sala de aula. Vocês que estiveram presentes na última aula puderam entender melhor o contexto dessa parte, desse tópico que falamos de princípios e conceito de execução. Nos casos em que o credor tiver título executivo judicial, o processo deve seguir o rito de cumprimento de sentença. E quando o título executivo for extrajudicial, o processo deve seguir o rito do processo de execução. Ou seja, o processo de execução, ele é um processo autônomo, ele começa através de uma petição inicial, ao passo que o cumprimento de sentença não. Ele prossegue num processo já existente. Então, nós temos essa diferença. O cumprimento de sentença começa dentro de um processo já existente e o processo de execução inicia
um novo processo, através de uma ação, cumprindo os requisitos previstos no Código de Processo Civil, onde se trata de petições iniciais, que é o artigo 519. Beleza? Conceito de execução, que é a nossa parte que possivelmente cairá na prova. A ação de execução é aquela em que o credor pretende a satisfação de um direito reconhecido, em via de regra, através de um título extrajudicial. Por que nós falamos do direito reconhecido e por que nós falamos de um título extrajudicial em via de regra? Tá? A palavra em via de regra não quer dizer que eu tenho a exclusividade disso ou nunca pode acontecer outra coisa diferente disso. Na realidade, o direito reconhecido, quando se trata de conceito de execução, é aquele que está previsto no título. Por exemplo, se eu tenho um contrato de compra e venda e eu sou o credor, a parte contrária deve arcar com a prestação prevista naquele contrato. Então, logo, como as partes assinaram o contrato, ambos possuem direitos reconhecidos, porque são contratos elaborados entre as partes com normas de direitos dispositivos, normas dispositivas, normas privadas, de direito privado. Então, a vontade das partes estão inseridas nesse contrato. Dentro do contrato, o direito é reconhecido do credor e o direito é reconhecido do devedor. Se o devedor compra um imóvel, ele paga o preço e ele merece receber o imóvel, ele tem o direito de receber o imóvel, o direito dele é reconhecido naquele contrato. Aí, nesse conceito, nós colocamos, através de um título extrajudicial, pode sim, que o contrato de compra e venda é um título extrajudicial. Também pode-se pegar um título judicial, caso esse título não seja dado cumprimento de sentença, ou por algumas vezes tentativa e não tivesse obtido êxito, a transformação daquela sentença numa carta de sentença, e esse documento sendo um título executivo judicial, pode ser guardado ou retido por um determinado tempo e depois trazer para uma ação de execução. Isso não vai cair na prova de vocês, eu só estou ilustrando, tá? Então, eu trago aqui um conceito, uma palavra do Didier, que é um doutrinador, que fala o seguinte: é satisfazer a prestação devida. De fato quando eu falo em execução, eu forço a parte devedora a satisfazer o direito reconhecido do credor. Eu trago essa força executiva para que o devedor satisfaça a pretensão do credor. Eu trago a força executiva para que o devedor satisfaça a prestação que é devida ao credor. Tá? Então, nós acabamos de conceituar execuções de diversas maneiras, de forma que possamos entender a questão do conceito. Classificação da execução. Eu trago aqui algumas classificações importantes para que possamos estudar. Vocês podem observar que eu cito aqui a primeira classificação quanto ao procedimento, a segunda classificação quanto ao título que se executa, a quinta classificação, eu pulo a terceira e a quarta, que eu não vou exigir para a prova, que é o princípio da responsabilidade patrimonial, a sexta, princípio do contraditório, sétima, princípio da menor onerosidade da execução, oitava, princípio da proporcionalidade, e logo depois entraremos na aula 4. Esses princípios que eu trago para vocês e apresento aqui, vocês já receberam no sistema e no grupo do WhatsApp. Eu vou dar uma passada aqui rápida, tocando em cada um deles, tá? Então, classificação da execução quanto ao procedimento. A execução pode ser comum, quando serve a uma generalidade de créditos, ou especial, quando serve de alguns créditos específicos. Então, por exemplo, se eu tenho um título executivo extrajudicial, que seria um contrato de compra de um produto, eu tenho uma execução, quando há o inadimplemento, de uma forma comum. Se eu tenho uma compra e venda de um imóvel, que eu tenho um contrato de compra e venda,
que não é cumprido, eu tenho uma execução de uma forma comum. Se eu tenho um contrato com uma empresa prestadora de serviço de manutenção do prédio onde eu trabalho, para fazer encanamento, fazer limpeza, fazer parte elétrica, eu tenho um contrato que pode ser passível de execução comum. Agora, se eu tenho alimentos previsto em um acordo ou uma sentença de ação de alimentos, ou até mesmo algum imposto que não foi pago pelo cidadão e esse imposto está sendo executado via judicial, aí eu tenho procedimentos especiais. Então, eu tenho a execução quanto ao procedimento comum de uma forma genérica com relação aos contratos e tenho uma relação especial de uma forma específica com relação a determinadas execuções, e eu trago como exemplo a execução de alimentos e a execução contra a fazenda pública. Nós não estudamos para essa avaliação a execução de alimentos e nem tampouco a execução contra a fazenda pública. Eu trago aqui para que vocês saibam que existem execuções de forma comum e execuções especiais. Beleza? Então, eu venho para contar o título que se executa, e nós falamos sobre o título executivo judicial e o título executivo extrajudicial. Nós sabemos que o título executivo judicial tem a presença do Poder Judiciário e o título executivo extrajudicial não tem a presença do Poder Judiciário, e mais à frente eu vou trazer 2 artigos que relacionam os tipos de títulos judiciais e extrajudiciais. Também vou trazer mais abaixo um organograma para que vocês possam visualizar melhor e identificar os títulos judiciais e extrajudiciais, tá? Princípio da responsabilidade patrimonial, o que nós temos que ter em mente é, na relação obrigacional entre partes, onde há a identificação de credor e devedor, independente de se inserir no contrato bens patrimoniais, o patrimônio do devedor sempre será alvo de uma ação de execução. Ponto. Essa é a questão. Nós sabemos que todos os processos, quando vão terminar, param em penhora. Então, a penhora é penhora de bens do devedor. Princípio do contraditório. Há alguns doutrinadores que entendem que o princípio da ampla defesa e do contraditório, eu só estou falando do contraditório aqui, não aparecem no processo executivo, na ação executiva. Mas, de fato, aparecem sim. Por que a doutrina entende que não aparece? Porque o devedor recebe de imediato uma citação para pagar em 3 dias. Ele não tem a oportunidade de apresentação de defesa. Essa que é a grande questão. Lógico, esse debate não vou explorar na prova de vocês. Mas nós temos que entender o seguinte, o objeto e o direito que foi reconhecido no título antes do momento antes do início da execução. Então, não há o que se discutir mérito em ação executiva. O que se discute na ação executiva é o adimplemento, é o cumprimento da prestação. É essa que é a questão. Por essa razão, há algumas pessoas alguns doutrinadores de forma que não é coerente na minha visão, entendem que o princípio do contraditório não aparece nem na ampla defesa, porque o executado é obrigado a pagar antes de se defender. Mas não se trata de mérito em ação executiva. É aí que está a questão, tá? Então, o princípio do contraditório, sim, na minha visão, humilde visão, e dentro do conceito que a gente estuda, existe, está presente no processo executivo. Tá? O princípio da menor onerosidade, quando o juiz vai buscar o meio menos gravoso para o devedor. O princípio da proporcionalidade, onde tem que haver uma equivalência da forma como se vai ser executado, não pode haver nada desproporcional. Beleza? Então, caminhando já para a aula 4, nós temos aqui, presente para dar uma leitura, uma revisão de uma forma geral, execução em geral. Tá? Que é o conjunto de providências pelas quais se invade a esfera patrimonial do devedor. A palavra invade é uma palavra muito forte,
mas, de certa maneira, ela existe, porque quando se inicia um processo de execução, o que se busca, que é o cumprimento da prestação, se fará de maneira forçosa, de maneira, entre aspas, violenta, para buscar o objeto, a garantia do direito do credor, que é previsto no contrato. Então, a palavra invade a esfera patrimonial do devedor existe para satisfazer o credor mediante atos materiais. E aí se vem a penhora de bens, se vem o arresto, se vem o sequestro. Tá? Então, eu vou avançar aqui mais um pouco. No artigo 784, é um artigo autoexplicativo. Eu comentei com vocês em sala de aula. Por favor, senhores e senhoras, se atentem aos artigos autoexplicativos. Esses artigos são muito importantes, não só para as provas de graduação, mas também para os concursos públicos, porque eu tenho um caput e logo em seguida vem os incisos indicando aquilo que foi mencionado no caput. Então, o artigo 784 do Código de Processo Civil, no seu caput, fala o seguinte: são títulos executivos extrajudiciais e os seus incisos são autoexplicativos, eles vão trazer todos os títulos extrajudiciais, tá certo? Agora, o artigo 515, que fica um pouco distante do nosso capítulo de execuções e cumprimento de sentença, ele traz para a gente, ele é autoexplicativo também, os títulos executivos judiciais. Então, o artigo 515 fala o seguinte no seu caput: são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos nesse título. A decisão proferida do processo civil, a decisão homologatória, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, aí chega a sentença penal, a sentença estrangeira, a sentença arbitral e por aí vai. Então, o artigo 515 também traz a relação de todos os títulos judiciais. E aqui eu trago para vocês um organograma que é bom vocês visualizarem, porque, obviamente, dentro desse organograma vocês vão encontrar uma questão de prova para saberem diferenciar títulos executivos judiciais de títulos executivos extrajudiciais. Beleza? Caminhando já para o final, já estamos na aula 5, para falar de obrigação de entregar coisa certa e incerta, obrigação de fazer e não fazer. Nós sabemos que para iniciar, para gerar uma obrigação, nós temos que ter uma relação e temos que ter um vínculo entre as partes. Então, eu costumo fazer um desenho no quadro que eu coloco aqui o credor e aqui o devedor. Eu faço um boneco aqui, que é o vendedor, e faço outro boneco aqui, que é o comprador. Então, o comprador é o devedor e o vendedor é o credor. E dessa relação, que é interpartes, que é uma relação obrigacional horizontal, gera obrigações de dar, fazer ou não fazer. Tá? De dar, fazer ou entregar e não fazer. As obrigações de dar e entregar são obrigações positivas e as obrigações de não fazer são obrigações negativas. Então, dar, fazer e entregar são positivas, não fazer são negativas. A obrigação, ela tem que ser líquida, certa e exigível, materializada em um título executivo para que possamos ter uma ação executiva. A obrigação certa, ela é determinada a respeito de sua qualidade, quantidade, extensão ou gênero. Então, eu tenho que ter 3 requisitos para compor uma obrigação certa, tá? Eu escolho, por exemplo, um iPhone de 64 GB da cor preta, tá? iPhone 10, um iPhone 10 de 64 GB da cor preta. Então, eu tenho uma coisa certa. Não há, assim, controvérsia sobre a existência da obrigação e se o seu conteúdo, extensão ou qualidade. Então, não há dúvida sobre o andebeatur. Essa palavra em latim, andebeatur, é o que se deve. Essa palavra vocês têm que memorizar, porque em concurso também pode aparecer. Então, se eu identificar essa palavra andebeatur, que é o que se deve, eu lembro de obrigação certa. Quando eu trato da obrigação ainda, eu falo sobre líquida. Então, eu tenho que saber
aquilo que eu vou executar, aquilo que se vai cumprir. Então, a obrigação líquida é uma obrigação na qual se identifica a quantia devida. Portanto, não há controvérsia sobre o quantum debeatur, ou seja, é o quanto é devido. Então, se eu tenho o quanto é devido, eu sei que eu estou falando sobre obrigação líquida, tá? A obrigação é exigível, não há dúvida sobre a impontualidade, sobre o fato da obrigação estar vencida. Então, sobre não ter sido cumprida. Então, essa é a questão da identificação de obrigação de entregar. E aqui eu falo sobre o organograma. É interessante que vocês leiam pelo menos até a segunda escala desse organograma. Vocês podem observar, a letra fica pequena, mas o material que vocês receberam, vocês conseguem identificar se vocês maximizarem, tá? A execução para a entrega de coisa certa, ela tem a petição inicial, tem a citação, o laranja forte ali é a petição inicial. O rosa claro é a citação. E por baixo você tem 3 situações do executado, como ele vai cumprir. Ele pode entregar a coisa, ele pode deixar a coisa em garantia ou pode vender a coisa. Então, eu tenho 3 situações, que é essa linha cinza, a primeira linha cinza, que o devedor, que é o executado, pode proceder. Então, depois vocês vão ler com calma, mas a gente só vai exigir, pelo menos até essa primeira ou a segunda linha cinza. Não precisa se preocupar das cores verde e azul para baixo, tá? E aqui eu apresento para vocês a execução para a entrega de coisa incerta. Nós sabemos que a coisa incerta, ela não tem os 3 requisitos previstos na coisa certa. Então, eu posso substituir. Aqui eu consigo aplicar o princípio da fungibilidade, ou seja, é aquilo que é passível de substituição, porque eu não tenho a determinação da coisa para entregar. Como eu falei da coisa certa, que seria um iPhone 10 de 64 GB da cor preta, no caso da coisa incerta, eu tenho um iPhone. Eu posso pegar o 10, o 9, o 8, o 15, o 14, não vai importar. A cor vermelha, a cor amarela, qualquer cor, porque eu deixei o objeto incerto. Tá? E nós sabemos que o organograma ele é bem mais curto, porque na hora que o credor apresenta a sua petição inicial, que é a ação de execução para a entrega da coisa incerta, o devedor é citado e ele pode impugnar a escolha, porque na própria petição inicial, como ela é incerta, se houve um negócio realizado através de um contrato, ela como incerta, o credor pode optar por que tipo de coisa ele quer, desde que seja proporcional e razoável naquele momento da negociação. Então, a impugnação vai ser feita pela escolha, não pela coisa. Então, o devedor faz a impugnação pela escolha, tá? Que é essa terceira linha aqui do gráfico, e o juiz, se tiver claro, ele julga o processo. Se não tiver claro e tiver dúvida, ele nomeia perito, e aí tem um outro desdobramento, tá bom? Então, vocês puderam perceber que o organograma da execução para a entrega de coisa certa é maior e para a entrega de coisa incerta é menor, então há uma divergência de procedimentos. Obrigação de fazer a mesma coisa, a gente vai chegar, é o mesmo conceito, em tese. Eu tenho meu organograma de uma forma maior, mais robusta, né? E eu tenho a segunda linha da escala, que é aquela linha azul. Eu tenho a obrigação de não fazer, que é a obrigação negativa. Também eu tenho um organograma um pouco diferenciado, para vocês se atentarem nos artigos que estão citados no início do organograma, e aqui na obrigação de não fazer, por ser uma obrigação negativa, observem o artigo 822 do Código de Processo Civil. Tá? E para fechar, já no finalzinho aqui, aula 6. A aula 6 a gente trata de execução por quantia certa. Eu vejo como mais comum de acontecer, que eu tenho mais processo de execução por quantia certa do que entrega coisa incerta ou coisa certa. O conceito de obrigação de execução por quantia certa é a execução da obrigação de pagar quantia certa, que tem por objetivo o cumprimento da obrigação de prestação pecuniária. Eu falo só de prestação pecuniária.
não cumprida espontaneamente. Se eu tenho a relação contratual, eu tenho a presença do princípio da boa-fé e da bilateralidade, onde se presume-se que o pagamento será espontâneo após a assinatura do contrato. Não tendo a assinatura do contrato, quer dizer, tendo a assinatura do contrato e não tendo o cumprimento da obrigação, que no caso é a prestação de pagar, aí se tem a execução por quantia certa. É importante que dentro da execução por quantia certa, nós identificamos a expropriação de bens do devedor. Então, ele pode se realizar a execução por quantia certa através da expropriação de bens do devedor. E são 3 tipos de expropriação de bens: a adjudicação de bens, a alienação de bens e a apropriação do fruto e rendimento da empresa ou de estabelecimentos e de outros bens. Então, de 3 maneiras eu consigo expropriar bens do devedor, tá? Memorizem essas formas de expropriação, porque é importante para vocês. O que é a adjudicação de bens? É o ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor ou legitimados. É o ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém. Ou seja, se eu sou credor, movimento o Poder Judiciário para obter a minha pretensão contratual, satisfazer a minha pretensão, eu não consigo de forma financeira, eu peço a penhora de um bem. Eu gosto do bem, me atende, eu adjudico o bem. Então, a partir desse momento, eu expropriei através da adjudicação do bem e o bem passa a me pertencer. Alienação de bens é a transferência de direito de propriedade do bem, determinado bem. Esta operação pode ser realizada por meio de venda, permuta ou doação. Então, eu posso ter uma expropriação de uma penhora de um bem e requerer que esse vá a leilão e esse bem é arrematado, vendido. E aí esse valor vem para a conta do credor. E a apropriação de frutos e rendimentos da empresa, estabelecimentos de outros bens, o objetivo principal do processo de execução é dar ao credor satisfação do seu crédito. Então, eu posso expropriar a renda de um determinado negócio e esse dinheiro ser direcionado para o credor. Tá? Então, eu tenho a apropriação de frutos e rendimentos de uma empresa. E para caminhar aqui para o final, eu não vou passar pelo arresto, eu tenho uma tabela de comparação entre bens impenhoráveis e exceções à impenhorabilidade de bens. Eu peço que os senhores, quando forem estudar, memorizem esse quadro, tá? Então, galerinha, eu fico por aqui. Eu não vou avançar porque a substituição não vai cair na prova. A resistência também não vai. E a adjudicação, a gente acabou de falar como é que é feita a adjudicação de um bem que faz parte de uma expropriação de um bem e assim também a alienação. Tá certo? Então, desejo a todos vocês aí uma boa sorte na avaliação. Estou à disposição. Passamos aí 28 minutos falando da aula de revisão. Espero que esteja tudo ok e a gente se encontra nos próximos capítulos. Valeu, até mais.